falar um pouquinho sobre reforma. Vocês já ouviram o professor Marcelo Leonardo hoje sobre reforma processual penal, mas eu venho pedir licença para falar com os senhores, porque cada advogado tem uma verba, um viés, né, uma observação, e no sentido de colaborar com essas questões. Nós estivemos em Atibaia recentemente, no Colégio de Presidentes, e houve uma manifestação muito contundente contra a maneira que está o Código de Processo Civil e também contra da maneira que está o projeto de Código de Processo Penal. De fato, o Colégio de Presidentes votou pela rejeição deste projeto, nos moldes em que ele se encontra, necessitando de inúmeras correções. Porque, da maneira que a coisa está, anos de chumbo virão para a advocacia criminal, anos de chumbo virão para a liberdade, para as liberdades públicas, para os acusados em processo penal. Este projeto nasceu, já vem há anos, né? Vão tentando emplacar um novo Código de Processo Penal, a coisa vai e morre na praia e não vinga, mas desta vez andou de uma forma tão rápida e começou bem, por uma comissão de juristas muito bem intencionados, né? e dizendo que o foco seria celeridade e garantismo e celeridade. Então, se vendeu muito a bandeira do juiz de garantias. Olha, vai se instalar o juiz de garantias. O juiz, como acontece no DIPO em São Paulo, para quem advoga aqui em São Paulo, o DIPO, o juiz do inquérito não vai ser o juiz que julgará o mérito da ação, o juiz que decreta uma temporária, uma interceptação telefônica, que se contamina com essa produção, com a investigação de prova, não será o juiz que irá julgar o mérito. Muito bom, ótimo. Isto é algo que realmente é louvável. Embora a crítica dos juízes é que todos nós somos juízes das garantias. Todos nós devemos garantir os direitos constitucionais. E alguns magistrados, muitas vezes, ficaram incomodados com isso, dizendo, mas eu vou ser o quê? Um juiz só para o inquérito não julgo? Você, como o juiz de cartas precatórias, que só ouve precatória, não julga? Que a função essencial do juiz é julgar. Juiz que não julga é juiz manco, é juiz descalço, é juiz sem poder, é juiz castigado. O juiz na precatória está sendo castigado. Não exerce jurisdição, mas isso seria facilmente contornável havendo um rodízio de juízes. O juiz da primeira vara é o juiz de garantias dos inquéritos que estão distribuídos à segunda. O juiz da segunda vara é o juiz de garantias dos inquéritos que estão na primeira vara, e ambos julgam os méritos respectivos dos outros processos. Quer dizer, não precisa ser um juiz exclusivo, como acontece no juizado especial criminal no interior, que há esse revezamento. Mas, tirando a questão dos juízes de garantias, a questão dos 8 jurados no tribunal do júri seria muito bom, não é? Que nós tivemos 4 absolve, o empate absolve, precisaremos de 5 para condenar, 5 votos. O projeto entrou num galope de recrudescimento, sobretudo com a participação do senador Demóstenes Torres, que fez uma série de alterações. Mas haviam questões muito difíceis já no projeto original também. E eu vou citar algumas para os senhores. Os senhores imaginem que no artigo 29, caput do projeto, está lá implícita a possibilidade dos policiais, dos tiras, irem, como se fosse um filme americano, irem na casa das pessoas e colher depoimentos informais. A lei diz informais. Então, poderão os policiais colher esses depoimentos, vão relatar esses depoimentos, apresentar ao delegado de polícia e, pasmem, o Ministério Público poderá dele sim se louvar para oferecer uma denúncia, dizendo a justificativa do projeto é que o inquérito é muito burocratizado, que polícia precisa investigar, que polícia precisa ir à rua. Mas os senhores imaginem a loucura no nosso país, que será da carta branca a investigadores, irem na casa das pessoas, interrogarem as pessoas. A quantidade de abusos. Gente, estamos no Brasil. Nós não estamos assistindo um filme norte-americano e lá também existem abusos. Mas nós estamos numa realidade em que o motoboy é espancado na frente da mãe, em que existem os chamados ninjas, em que
Talvez nunca tenha se matado tanto em São Paulo como se tem se matado atualmente nas periferias, com a suspeita da participação de policiais militares. São casos um atrás do outro. Denúncias de tortura. E assim por diante. Mas estou falando, não, é polícia civil, mas é polícia. E nós temos que, dentro do caldo brasileiro, criar um sistema que fomente o respeito à lei, um sistema que tenha controles, mecanismos de controles. Claro que nós temos que imaginar que todos os policiais, e a grande maioria são pessoas honestas, probas, corretas, que não vão sair aí batendo nas pessoas e abusando do poder. Mas nós temos que criar uma lei que não fomente o abuso. Porque dar essa carta branca à polícia, entrar na casa das pessoas, se não entrar, precisaria de mandado, ouvi-las na rua, baixar o camburão na porta da casa das pessoas, os senhores imaginam o que vai ser isto. Então, para iniciar, nós temos essa questão no projeto. E isso é um ponto original do projeto, não foi o senador Demóstenes Torres que mexeu. Mas caminhando nessa linha dura que se aproxima, os senhores imaginem que no artigo 247 do projeto de substitutivo Casagrande, está lá, sabe quanto tempo para interceptação telefônica? Alguém já sabe? Foi falado hoje? 360 dias de grampo. Autorizado já pela lei. Quer dizer, o Brasil devia mudar de nome, devia virar Grampolândia. A Grampolândia, a República Federativa da Grampolândia, porque não tem cabimento 1 ano de interceptação telefônica. Então, é a polícia indo à casa das pessoas, 1 ano de interceptação telefônica, mas continua, gente, continua. Fiança. No Código Penal, para quem é bom de matemática, se nós chegarmos lá no artigo 49, vamos chegar à conclusão que o máximo que uma pessoa poderá ser condenada pela pena de multa, ou dos dias multa, são 1.800 salários mínimos. Se calcular, o máximo, 1.800 salários mínimos. Os senhores sabem, já se informaram, até quanto está previsto o valor da fiança no projeto? 20 mil salários mínimos. Ora, se toda medida cautelar ela é vinculada ao processo e ela deve guardar proporcionalidade, razoabilidade, ela é uma medida instrumental que serve ao processo. Como pode uma fiança chegar a 20 mil salários mínimos se a própria condenação, a multa, não poderá jamais ultrapassar 1.800 salários mínimos? É mais de 10 vezes. Então, há uma desproporção muito grande. Mas continuamos neste recrudescimento e dizem que o projeto é garantista. Prisão preventiva. Certamente já se falou aqui hoje da prisão preventiva, mas nós insistimos. Está lá prevista. Além de se manter a prisão, continuar mantendo a hipótese de prisão para garantia da ordem econômica, que eu não entendi até hoje o que é. Eu não entendi o que é prisão para garantia da ordem econômica. Até hoje. É caso de bolsa de valores? É caso de sistema financeiro? Mas o problema da bolsa de valores já aconteceu. Já quebrou a bolsa. Não dá para voltar no tempo. O que vai adiantar a prisão do gajo, do sujeito, que já deu lá o cheque sem fundo na bolsa, com o processo penal? Como um instrumento, como uma medida, com prisão para garantia do processo penal? Realmente não há como vincular a garantia da ordem econômica com cautela instrumental, com prisão preventiva, gente. Da mesma forma da ordem pública. A ordem pública, confesso, é um tema mais polêmico. A ordem econômica é inquestionável, do absurdo de ter prisão para garantia da ordem econômica. E, aliás, se o sujeito já fez o estrago, já se está tudo ventilado na mídia, a coisa já aconteceu, ninguém mais vai fechar negócio com o sujeito. Agora, só se for talvez alguns aventureiros aí que beiram aí a insanidade. Agora, a ordem pública, esse conceito poroso,
no projeto original, tentou-se ali definir o que seria ordem pública. Existem duas vertentes para a ordem pública. A reiteração criminosa, ou seja, com uma dupla presunção de culpa. Presunção, primeira, de que cometeu o crime no passado. E segunda, com o exercício de futurologia, de que ele, em liberdade, irá praticar outro crime ou consumar o crime tentado. Então, esta é uma das vertentes da garantia da ordem pública. E a outra vertente é o impacto social, o grande impacto social. Ora, nós sabemos que aplacar o clamor público, trazer paz à sociedade, pacificação, esse sentimento de justiça, é algo isto à pena. É o sentido da pena criminal, não de uma medida cautelar, de uma prisão provisória. E aí se mistura prisão com pena, e os senhores que advogam, que militam na área criminal, estão cansados de ver que isto é a realidade dos nossos dias. O Supremo abrandou um pouco, agora, de algum tempo para cá, dizendo que, pelo menos isso, que a gravidade do crime por si só não justifica a prisão preventiva. Isso já é uma grande coisa. Mas aí, o que acontece? Vem no projeto a possibilidade da prisão preventiva justamente pela gravidade do crime, o que está pacificado no Supremo que não cabe. Então, o projeto parece, nesse ponto, ter algo de esquizofrênico, de delírio, de delirante. Está em surto, porque se descola por completo da jurisprudência pacificada na Suprema Corte. Então, será necessário o quê? O projeto ser votado, virar código e depois nós termos uma ADIM? Se nós pudermos já alertar para todas essas mazelas desde logo e evitar essa saturação do Poder Judiciário? Mas a coisa continua, gente. Os senhores sabem o prazo da prisão provisória que está estipulado? Quanto tempo o acusado poderá ficar preso? Estipularam-se lá alguns limites. Eu defendo a estipulação de limites, porque hoje nós não temos prazo para a prisão provisória. Aqueles 81 dias, coitado daqueles 81 dias, a míngua daqueles 81 dias. Aquilo é passado, é vento. Porque nós tínhamos esses 81 até a sentença. Se nós pegarmos os lápis, tem 20 dias para o juiz sentenciar naqueles. Faltava prazo para a oitiva de testemunho de defesa, faltava prazo ali para o juiz receber a denúncia, tinha alguns lapsos. Mas era prazo até o juiz sentenciar. O que foi a jurisprudência fazendo para não soltar? Foi antecipando isto. Antecipando, até chegarmos ao quê? Não existe excesso de prazo, por exemplo, se a instrução, as testemunhas de acusação já foram ouvidas. Então, são 81 dias para a oitiva da última testemunha de acusação. Mas não é só isso, não. Se isso não tiver ocorrido, criaram-se justificativas 1000. Não há excesso de prazo, se o atraso é provocado pela defesa, a complexidade da causa, e daí por diante. Nós temos súmulas do STJ nesse sentido. Se já há decisão de pronúncia, também não existe excesso de prazo, o sujeito pode ter ficado 1 ano e meio preso. Houve a pronúncia, não existe mais excesso de prazo, já está pronunciado. Ou a jurisprudência pacificada, a instrução encerrada, não há excesso de prazo, o processo já está concluído para a sentença. Mas o sujeito ficou preso 2 anos. Está concluído para a sentença, superado o excesso de prazo. Então, nós ficamos sem prazo para a prisão. Esta é a verdade. No júri aplicavam, por analogia, os 6 meses da questão do desaforamento e assim por diante. Então, a estipulação de prazos é positiva. E o Código veio estipular prazos. Acontece, primeiro, que ele estipulou prazos iguais para todo tipo de crime. Então, tem ali... independe se é um crime apenado com detenção, se bem que tem a questão da prisão preventiva só para reclusão, mas o montante da pena, os prazos são fixos, 180 dias, mais 180 dias, e outros 180, e outros 180. Se somados, gente, nós podemos chegar até a 4 anos de prisão provisória. Os artigos 556 e 559 estabelecem isto. O artigo 557, parágrafo 2º, está lá. Até 4 anos de prisão provisória. Este seria o limite máximo de prisão provisória, se o sujeito fugiu, voltou, mais 4 anos. Os senhores acham que isso não vai virar regra geral? É claro que vai virar regra geral. É óbvio que vai virar regra geral. Porque, ao estipular o prazo
por fases, não se colocou o dispositivo fundamental, que é o seguinte, que existe na legislação italiana, existe na legislação portuguesa, que é o excesso de prazo numa fase não pode ser compensado pela economia em outra. Isso seria elementar constar do projeto. Quer dizer, não, tem 180 dias para pronúncia, depois mais 180 dias para o júri. Aí passou 180 da pronúncia, mas aí veio, compensa, economiza lá, faz uma feijoada, pega aqui um pedaço de linguiça, corta a orelha do porco, o rabo, não sei o quê, junta tudo, no fim, vai dar os 4 anos. Então, esse preceito é elementar. Outro preceito elementar que devia constar do código, do projeto, é de que, havendo excesso de prazo, havendo decisão, entendendo que a prisão foi ilegal, faz jus o acusado a uma indenização do Estado. Isto consta do Código de Processo Penal italiano vigente há mais de uma década. E o Brasil, são poucas as decisões do STJ que concedem indenizações, e são decisões já avançadas, consideradas avançadas para a nossa jurisprudência, indenizando o preso que foi injustamente encarcerado durante o processo e depois absolvido, ou então que houve um excesso. Mas continua, gente, o rigor. Eu realmente vou ficando preocupado quando falo isso. Doutor Roberto, o projeto é garantista. Além do juiz de garantias, nós criamos inúmeras medidas substitutivas à prisão. São inúmeras. Nós temos a prisão domiciliar, a suspensão do exercício de função pública, só que com detalhe, com suspensão dos vencimentos, gente. Vocês imaginam isso? O funcionário público está sendo processado, peculato, o que seja, corrupção, suspende, o senhor está suspenso das suas atividades, até poderia falar, olha, ele está suspenso, para ele não atrapalhar a investigação, para ele não ali sumir com provas da repartição pública. É uma medida cautelar que teria essa conotação instrumental, mas, diz a lei, com suspensão da sua remuneração. Ora, mas, gente, o que tem a ver galhos com bugalhos? Ele está sendo processado, poderá ser absolvido, só se eu acho que suspende para poder não pagar o advogado. Eu estou achando que nós que somos visados aqui nessa questão, viu? Para não pagar advogado. Vamos para a defensoria pública, né? É isso. Tinha que aplicar para promotor e juiz também, é evidente. Ali é outra casta, né? Outras medidas, gente. Suspensão das atividades de pessoa jurídica contra os crimes de meio ambiente, ordem econômica e relações de consumo. Ainda estamos aí engatinhando com essa questão da responsabilidade da pessoa jurídica, e tenho lá minhas dúvidas, todos nós temos as nossas dúvidas, se isso realmente tem assento constitucional ou não. Proibição de frequentar determinados lugares, muito bom, até 2 anos. Suspensão da habilitação para dirigir veículo, automotor, barco ou aeronave. Se isso envolver um acidente. Seria ser mais uma medida administrativa do que do juiz penal, né? Mas afastamento do lar ou outro local de convivência com a vítima por até 2 anos, tipo Maria da Penha, muito bom. Proibição de ausentar-se da comarca ou do país por até 2 anos. Mas já vem um recrudescimento aqui, né? Proibição de se aproximar ou manter contato com pessoa determinada até 2 anos, artigo 600. Suspensão do registro de arma de fogo, autorização para porte até 2 anos, artigo 601. Suspensão do poder de pater-família, poder de família por até 1 ano. Isso é sério, hein? Bloqueio de endereço eletrônico. E, por último, ali, o monitoramento eletrônico. Só que se vendeu para todos que essas medidas seriam substitutivas da prisão. Ou então, alternativas da prisão. Eu faço uma diferenciação. Alternativa, assim, o juiz, ao invés de decretar prisão, ele aplica uma dessas medidas. Não chegou a prisão a ser efetuada, a ser decretada. Substitutiva, a prisão foi decretada e ela vem a ser substituída por uma medida menos rigorosa. Só que, pasmem os senhores, a única medida dessas que o código projetado estatui, que é expressamente substitutiva da prisão, é a última, é o monitoramento eletrônico. Todas as outras medidas não são alternativas, não são substitutivas.
Pelo contrário, elas são independentes, são autônomas. Então, no futuro, se esse projeto passar, o juiz criminal recebeu a denúncia e impõe aí ao acusado proibição de suspensão disso, suspensão daquilo, não vai ter que entregar o passaporte, deixar o país, aquilo tudo. Mas se fosse o processo dos dias de hoje, não caberia nem prisão. Não tinha cabimento ter prisão hoje. O sujeito tem residência fixa, tem endereço, tem tudo. Responderia o processo em liberdade. Com o novo código, não. Mesmo em casos em que não caberia prisão, o juiz tem esse menu, como se fosse um restaurante, para aplicar. Claro que ele vai ter que fundamentar, mas estão se dando mais instrumentos que foram vendidos a todos nós como se fossem substitutivos da prisão. Porque se realmente o fossem, a lei diria estar diferente. Ao decretar a prisão preventiva, encontrar fundamento para a prisão preventiva, o juiz deverá avaliar se não cabe nenhuma providência cautelar alternativa ou substitutiva das abaixo elencadas. Parágrafo 1º. A prisão só será efetuada efetivamente se nenhuma dessas medidas for cabível, não sei o que, de forma fundamentada. Ou seja, elas só caberiam se a prisão tivesse lugar e não agora. E mais, do jeito que está o projeto, se o sujeito desrespeitar uma dessas medidas, então diz lá, afastamento do lar, prisão domiciliar. Imagine decretar prisão domiciliar se não coubesse nem a prisão. Agora, se ele não respeitar nenhuma dessas, se ele escorregar, está o código, caberá a prisão preventiva se ele descumprir uma das medidas alternativas. Só que não são alternativas, uma das medidas elencadas nos artigos tal. O código não usa alternativa, não tem a palavra alternativa. Então nós teremos aí um grande recrudescimento. Continua essa nuvem negra a pairar sobre o Congresso Nacional. Por quê? Todos já sabemos a questão do habeas corpus. Isso já foi batido pela OAB, rebatido, foi um motivo determinante pela rejeição do projeto no Colégio de Presidentes, porque nós temos este absurdo de culpar o habeas corpus pela morosidade do Poder Judiciário. A única coisa que funciona nesse país, e já está capengando, porque está demorando 2 anos, 3 anos para julgar, é o habeas corpus, a liminar do habeas corpus, a única coisa. Porque eles têm que enfrentar. Não dá para falar, não teve prequestionamento, não teve isso, não teve aquilo. Não. Que agora estão inventando prequestionamento em habeas corpus, como se não pudesse ser concedido de ofício. Até isso estão inventando. Agora, o habeas corpus é a única coisa que funciona. E justamente a única coisa que funciona estão querendo cortar. Dizendo que só vai caber habeas corpus se houver realmente prisão decretada, se o sujeito estiver preso ou na iminência de ser preso. Para o resto, uma ação penal manifestamente nula, uma denúncia inepta, isso ele vai ter que alegar como preliminar e poderá ser julgado ao final da ação. Aliás, um dos autores do projeto diz, eu não sei por quê, essas questões de inepto têm que ser julgado com mérito lá na frente. É porque não é ele que está sendo processado. Não é? Durante 1 ano, 2 anos, sentindo o estrépito fore, sentindo a dor do processo. Não é ele, são os outros. Pimenta nos olhos dos outros não ardem. Se diz popularmente, está certo o dito popular. Então nós temos esta aberração, que se criou então o agravo, que tantos problemas já tem trazido no cível. E pior, o agravo com formação de instrumento para processo penal. E mais, o agravo sem efeito suspensivo, com a possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Sabe quem é que dá o efeito suspensivo no agravo ou não? A autoridade coatora. E se ela não der efeito suspensivo, vai para o tribunal, é uma coisa de louco. Mas o mais perverso de tudo em acabar com o habeas corpus é o seguinte, vai ter o agravo, uma ilegalidade, ação penal sem justa causa, nula e o que for, vamos para o tribunal e o agravo não é provido. O que vai fazer o advogado? Vamos para o STJ? Vamos para o Supremo? Mas como? Com recurso extraordinário, com recurso especial? Porque não cabe habeas corpus. Como que você vai para o STJ? Aí que está a perversão disso. Como que você vai para o Supremo? Não dá para ir do tribunal, gente, se tirar o habeas corpus. Nós temos que ter que ir para o recurso extraordinário, prequestionando, dizendo que tem repercussão geral. Acabou o recurso extraordinário hoje. De cada 50 sobe 1. Recurso especial também, a regra é não julgar. É non liquid, é não prestar jurisdição. Os assistentes
são ali orientados, vê onde está o furo, se faltar uma página do acórdão, se tiver um xerox mal feito do acórdão recorrido, um xerox meio apagadinho, pelo tribunal que tirou aquela porcaria de xerox que você pagou. Não, mal instruído, nós temos que ter rigor com a instrução dos agravos. Agora não, agora vai subir os autos inteiros com agravo. Mas quantos e quantos recursos especiais não tiveram subida levada por isso? Então, essa decapitação do habeas corpus vai fazer o quê? Vai esvaziar o STJ, vai esvaziar o Supremo. E é essa a menção. Ilegalidade, se não for prisão, você vai agravo TJ. Morreu ali, gente. Não podemos com habeas corpus para o TJ nem para o Supremo. Ou seja, a maldade vai além. Eu digo maldade mesmo, porque isso é uma maldade com a advocacia, isso é uma maldade com a liberdade do cidadão, é uma maldade com nossos direitos. Isso é um atentado. Mas continua, gente. Já há lerdeza nesse nosso país. A maior parte das ações, a União está lá, pleiteando, postergando, pagar precatório, postergando, cumprir com seus deveres, com as suas obrigações. A Advocacia Geral da União, muitos ali recorrem por dever, mesmo que sintam que aquilo é injusto, que o aposentado faz jus ao INSS, à pensão. As procuradorias dos estados vão recorrendo e protelando, e depois não querem pagar precatório. A grande massa dos processos, o governo, União, Estado, município são parte. A grande massa, eles são parte. E a culpa é do habeas corpus. Agora, nada anda. E o que eles querem fazer, meu Deus do céu? No artigo 502, querem instituir o seguinte, que durante o trâmite de recurso especial e recurso extraordinário, não correrá o prazo de prescrição. Nós não vamos ter prescrição, correndo, uma vez admitido, tenha subido o recurso especial ou extraordinário. Ora, se a nossa Suprema Corte, o STJ, não anda hoje, nós sabemos que estão grampeados nas capas dos processos, hoje é tudo digital, mas tem lá a noção, prescreve no dia tal. A prescrição é um dos instrumentos que fazem esse judiciário andar. Se não vai por bem, vai por mal. Eu não vou deixar prescrever na minha mão, os juízes dizem, não posso deixar, vai pegar mal prescrever na minha mão. Não é verdade? Exige, pode tomar aí uma prevaricação daqui a pouco, uma falta funcional. Então, cartório, grampeia nas capas a data da prescrição. Vamos agilizar para não prescrever. Agora não vai ter prescrição. Imagine como serão morosos os julgamentos. E a garantia de ser julgado em prazo razoável, com todos os instrumentos de que o cidadão dispõe para efetivar esse prazo razoável? Como fica isto? Ou seja, já não temos prescrição em concreto para o inquérito policial. Os senhores bem sabem, foi revogado um dos parágrafos do artigo 110 do Código Penal. Então, hoje, entre o fato e o recebimento da denúncia, só a prescrição pela pena máxima. Só pela pena máxima. O sujeito ser indiciado por uma tentativa de estelionato, digamos, 12 anos depois do fato, por uma apropriação indébita, 12 anos depois do fato. Um homicídio, ser indiciado 20 anos depois do fato e ser denunciado. Os senhores imaginem, a pessoa recebida a denúncia, 19 anos, 11 meses, por homicídio depois do fato. Aí vai dizer, mas o crime é grave. Ora, se o crime é grave, é mais um motivo para que o Estado tivesse agido mais rapidamente. Não tem cabimento demorar 20 anos um inquérito policial de homicídio. Não tem sentido. E esta lei, esta revogação do parágrafo do artigo 110 é inconstitucional. E com o apoio do presidente Dutra, nós inclusive encaminhamos ao Conselho Federal, mas não depende de nós, o nosso dever nós cumprimos, que o Conselho aprove que a OAB, que só a OAB em nível federal pode o fazer, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade da revogação desse parágrafo do artigo 110 do Código Penal, por ofensa ao direito das pessoas serem julgadas em prazo razoável, com todos os meios legais, garantindo todos os meios para tanto. E a prescrição é um desses meios. Então,
já acabaram com a prisão em concreto no inquérito, e agora, com o artigo 502, querem acabar com a prescrição durante recurso especial extraordinário. Por fim, gente, posso falar tantas e outras coisas. Eu pergunto para os senhores, quantos aqui acreditam que a tortura está erradicada no Brasil? Quantos dos senhores acreditam que maus policiais não deem uns tapas nos presos? Quantos dos senhores acreditam que o Brasil respeita os direitos humanos? Quantos dos senhores acreditam que nas carceragens das nossas delegacias, os acusados que são interrogados durante madrugadas e madrugadas não sofrem coação? Pois bem, os autores do projeto, eu acho que acreditam. Por quê? Tanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, que é lei, gente, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é lei no Brasil, e mais, em patamar supralegal, é uma super lei. Nos dois, gente, está escrito ali com letras, com tintas claras, que todo preso em flagrante será apresentado, conduzido à presença da autoridade judiciária rapidamente. É aquilo que nós vemos em outros países, o sujeito é preso, ele é apresentado ao juiz, o juiz decide, olhando para o preso, se consegue de fiança ou não, se mantém a prisão preventiva ou se impõe uma dessas medidas alternativas que teria no projeto. Por quê? Isso não está à toa, não é perfumaria jurídica. Por que isso está nesses dois tratados internacionais de proteção dos direitos humanos? Porque é fundamental que o juiz veja o preso que acabou de ser lavrado após o flagrante. Isso será um grande fator de inibição à tortura, porque o homem não pode chegar ali, aquele jeito de quem tomou uma surra, depauperado, decapito. O homem tem que chegar, vai ser apresentado para o doutor, tem que chegar direitinho, pelo menos vão maneirar no tapa. Ou seja, é um instrumento fortíssimo de tutela, porque vão ter medo da pessoa falar para o juiz que foi torturado. Mas, por incrível que pareça, esses juristas letrados, que tanto estudam convenções internacionais, ao formular este projeto, esquecem, não existe. Esse dispositivo incomoda, porque juiz, a realidade é essa, não gosta de preso, não gosta do cheiro de creolina do preso, que vem de chinelinho, bermuda ou de uniforme, não gosta de juiz, não gosta de preso. Tem maus juízes, e o advogado, que é esse santo, 99% santo, porque um pouquinho nós temos, né? Claro. Hipócrita quem diz que é totalmente do bem. Eu digo, todo mundo tem o seu lado dark. Até eu. Se vocês quiserem conhecer, eu tiro o óculos. Ai, gente, mas o que eu digo é que o juiz não quer saber de preso, gente. Agora é interrogatório online, coisa. Ele só quer saber de preso de uma única circunstância, que é aí quando ele não está preso. Por quê? Vai o acusado não comparecer à audiência, em liberdade. Doutor, cadê o seu cliente? Os mais ignorantes vão falar, vou decretar revelia. Fala, não existe a revelia, doutor. Porque eu estou representando ele aqui, estou eu aqui. Fulano de tal, por seu advogado, eu estou aqui representando ele. A ausência dele não se confunde com a total omissão de estar no processo. Eu estou aqui representando, afinal, eu sou procurador? Ou não sou procurador? Não, o senhor é defensor. Não, eu sou defensor e dentro da defesa eu sou procurador. Não o advogado do réu. É o réu por seu advogado que fala. Ele está lá representado. Doutor, eu vou decretar revelia. E tinha um juiz ali do Rio de Janeiro, conhecido, famoso, não compareceu, decretar prisão. Garantia da aplicação da lei penal, como se ele tivesse ofendido. Como se tivesse ofendido a masculinidade ou o poder. É isso, gente, é poder, nós temos essas relações de poder. Agora, se o sujeito está preso e a escolta não traz,
Ah, doutor, o senhor não quer desistir da presença dele, doutor? As testemunhas estão aí. Quantos o senhor já não ouviu isso? Doutor, desiste, doutor. Para que está a presença do seu cliente? O senhor não está representando ele? Ou seja, se está preso, distância. Agora, se está solto, aí se estiver solto e não vier o processo. São 2 pesos e 2 medidas. E aí, eu pergunto, como podem esses tão doutos, ilustres juristas esquecerem desses 2 artigos tão importantes que estão estampados na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e o nosso próprio Supremo disse, estão recepcionados em nível supralegal. Como esquecer isto, gente? Essa amnésia parcial? E ainda dizer que esse projeto é garantista. Eu digo garantista aonde? Os que não gostam de mim, me chamam de teimoso. Os que gostam, me chamam de perseverante. Eu vou continuar nessa luta. Nós temos que falar. Nós temos, muitas vezes, que ser duros. Porque nós temos que comunicar. Não é só o nosso presidente da República que comunica. Os advogados comunicam e comunicam muito mais. Nós temos que gritar. Nós temos que ecoar. Somos 300 mil no estado de São Paulo. 600 mil no Brasil. O poder da seccional de São Paulo tem que ser respeitado. Nós temos que ser ouvidos. E nós temos que nos unir. Dizem que o escritor vara o tempo, atravessa o tempo, sem medo do desconhecido, sem medo daquilo que não sabe, daquilo que desconhece. O doutrinador e o advogado, quando se depara com um projeto deste, não pode se omitir, não pode ter medo de enfrentar, de dizer, de postular, de protestar. Nós temos que varar este futuro e impor ali a nossa digital, o nosso DNA, a nossa posição, porque seremos responsáveis por isso também lá na frente. Pelo menos de omissão não vão poder nos culpar, as futuras gerações. Eu digo que são 3 palavras que nos movem e que continuam a nos movimentar. Primeiro, é alegria. Alegria de fazer o que gosta, de ter vocação, gente. O que é a vocação do advogado? Vocação é paixão. Quando nós temos paixão, nós podemos dizer, somos vocacionados. Eu tenho paixão pelo que faço. Então, e paixão traz alegria. Alegria, gente. Força, porque precisamos de muita força. E, por fim, de ter esperança de que dias melhores virão. Eu vou encerrar citando um pequeno, mínimo poema, mínimo no tamanho, mas enorme no significado, de Sebastião da Gama, que foi um poeta português do século XX, morreu jovem. E ele, nesse pequeno, grande poema, dizia o seguinte: é pelo sonho que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não frutos, é pelo sonho que vamos. Muito obrigado, senhor.